E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, dando continuidade aqui à resolução da provinha do Colégio Naval, a última provinha que foi aplicada em 2019, provinha de matemática. Vamos dar uma olhada aqui. Quarta questão, observe a figura a seguir. Ok, tem dois triangulinhos ali, tranquilo, uma circunferência e um troço que parece um quadrado ali. Ok, nela temos dois triângulos equiláteros, de lado 2 raiz de 3. Beleza, são dois triângulos iguais ali, ok. Sabe-se que na verdade tem mais triângulos aqui desse lado, né? Mas beleza. Sabe-se que o círculo no interior do primeiro triângulo e o quadrado no interior do segundo triângulo tem as maiores áreas possíveis. Ok, você já está pensando em alguma coisa aí? Eu não. Por quê? Não precisa elocubrar muito aqui não. Esse significado aqui, né, que você tem com relação a essas áreas maiores, significa que você tem polígonos aqui que estão inscritos, tá? Inscritos. Na verdade, polígonos não, né? Você tem uma circunferência ali, né? Que não seria um polígono, mas você tem figuras que são inscritas aqui. Tanto a circunferência quanto o quadrado. Ele falou que era quadrado mesmo. Beleza? Então, quando você lê ali que é de área máxima quadrado, né? Você fala, olha, esse camarada está inscrito ali, não tem como. Não existe uma outra possibilidade de você colocar um quadrado ali dentro, né? Mais ou menos essa ideia. É correto afirmar que... Vamos lá, que a razão entre os perímetros do círculo e do quadrado é igual a... Beleza, perímetro. A gente precisa saber perímetros, né? Fórmulas para a sua circunferência que vem na sua cabeça aí. A área, πr quadrado, e o comprimento, ok? Que seria um perímetro, né? O perímetro da sua circunferência ali, seria 2πr. Ok? Então, para saber esse 2πr, para descobrir o perímetro da sua circunferência, você precisa saber o valor do raio. Então, nós temos aqui 2πr, o perímetro da sua circunferência. 2πr seria o perímetro, a gente chama de 2p, né, da circunferência. Né? 2p aqui eu vou botar entre parênteses. Beleza? Ok. Em que R esteja sinalizado aqui dessa maneira. R, está aqui o nosso R. Ok, com relação ao quadrado, você pode pensar da seguinte maneira, pessoal. Vocês podem pensar como se fosse isso aqui. Imagina que você tem aqui uma altura desse triângulo. Eu vou imaginar assim, ó, uma altura desse triângulo, está aqui essa alturinha. Fiz um eixo ali, na verdade, né? Tudo bem. E esse quadrado ele tem lado L. Então esse camarada aqui vai ser L, esse camarada aqui vai ser L, esse pedacinho aqui de cima vai ser L sobre 2. Esse pedacinho aqui, portanto, vai ser L sobre 2, esse pedacinho aqui é L sobre 2, isso aqui é L sobre 2, beleza. O perímetro do seu quadrado vai ser 4L. 4L seria o perímetro 2P, beleza, do seu quadrado. Então você tem na sua cabeça as duas fórmulas entre aspas aqui. A gente botou um L, inventou um L ali, vai ser 4L. A gente tem que caçar esse L, não tem jeito, né? Com relação à sua circunferência, você tem o perímetro 2πr. Você está correndo atrás do R, tem que descobrir o valor de R. Então L e R aqui seriam os seus nortes, né? Você tem que caçar esses caras aí. Como é que a gente caça esses malucos? Vamos lá. Com relação à sua circunferência, você sabe que o ponto aqui de dentro da sua circunferência, o centro da sua circunferência, na verdade, vai ser o incentro do seu triângulo, porque essa circunferência ela está inscrita dessa forma. O ponto ali, o seu incentro, vai ser o encontro das bissetrizes, né? Você pode imaginar dessa forma. Se é um triângulo equilátero, você tem que todos os ângulos aqui internos são iguais a 60 graus. Um triângulo equilátero, ele é uma figura que é um polígono regular. Isso acontece para todos os equiláteros? Não, de forma alguma. Imagine o losango, para no caso de um quadrilátero, ele não é equiângulo. Nesse caso de um triângulo, você tem quando ele é equilátero, ele é equiângulo, quando ele é equiângulo, ele é equilátero. Logo, falar que é um triângulo equilátero, eu estou falando que é um triângulo regular, que é um polígono regular. Polígono regular, se não ficou tão claro, é um polígono que ele é equiângulo e equilátero ao mesmo tempo. Beleza, por isso que retângulo, apesar de ser equiângulo, ele não é um polígono regular, e losango, apesar dele ser equilátero, não é um polígono regular.
necessariamente, né? Só se ele fosse equiângulo também, que seria o caso de um quadrado. Então isso deu exemplo para casos de quadriláteros, beleza, a questão não é essa. Perceba que ali eu estou traçando a bissetriz com relação a esse angulinho, então esse camarada aqui vale 30 graus, 30 graus. Beleza, o que você tem da questão? Você tem um lado, né, do seu triângulo equilátero, vale 2 raiz de 3. Portanto, essa medidinha aqui de baixo, pessoal, é raiz de 3, é metade do lado. Metade do lado ali, tranquilo e calmo. Aplique a tangente de 30, eu vou imaginar dessa forma. A tangente de 30 graus, vai ser igual ao cateto oposto, R, sobre o cateto adjacente, que é raiz de 3. Beleza, e a tangente de 30, ela vale quanto? Ah, Guilherme, é raiz de 3 sobre 3. Olha só, pense um pouco fora da caixa aqui. Raiz de 3 sobre 3, que mania que a gente tem de racionalizar tudo, né? Mas Guilherme, tem que racionalizar, senão tá errado. Não, de forma alguma. De forma alguma. As questões, geralmente, elas pedem para racionalizar, mas não estaria errado aplicar dessa forma aí. Pelo amor de Deus, não fale que isso está errado. Não fale que isso está errado, beleza? Perceba que essa brincadeira que eu fiz aqui é para você notar que se você aplica a tangente de 30 graus como sendo 1 sobre raiz de 3, que dá no mesmo raiz de 3 sobre 3, né? Aqui fica claro quem é R, né? Você não precisa fazer conta nenhuma. R igual a 1. Olha o bizu, hein? Olha o bizu do tio, hein, pessoal? Olha só, R igual a 1 aqui. E é um o quê? Um saco de arroz, né? Um o quê? Não fala, né? Não fala metro, não tem unidade. É um saco de arroz ali. Beleza. E o R vale 1, então você já tem o perímetro, que é 2πr, então é 2π. Né? Já descobrimos ali o que faltava, o que precisava para o nosso perímetro do círculo, né? Da circunferência. Beleza. Com relação agora ao quadrado, como é que a gente vai descobrir L? L é o nosso problema, a gente tem que descobrir L aqui, né? A gente pode fazer a tangente também, né? Vamos fazer a tangente? Agora eu acordei aqui querendo saber a tangente. Beleza? Então, olha só, esse camarada aqui é 60 graus. Você sabe que é 60 graus. Sabe disso, né? Se é 60 graus, você vai fazer que a tangente de 60 graus vale quanto? Vamos lá. Tangente de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dá uma olhada nesse triângulo que foi formado aqui, pessoal. Dá uma olhada nesse triângulo aí. O que você tem para esse camarada? Você tem um cateto oposto, que é L. E o cateto adjacente, quem que vale esse pedacinho daqui de baixo? Esse pedacinho de baixo aqui vai ser o raiz de 3, que a gente já tinha visto aqui atrás, o raiz de 3, tudão, né? É o tudão menos o tudinho. Quem que seria o tudinho? L sobre 2. Beleza? É a parte total, menos aquela partezinha ali devido a o pedacinho ali do quadrado, né? L sobre 2. Beleza? Então você consegue dessa maneira avaliar ali quem que seria o seu L, né? Perceba isso aí. Tranquilo. Tangente de 60 graus ali. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Raiz de 3. Ó, saiba isso aí, hein? L sobre raiz de 3 menos L sobre 2. Tudo tranquilo, tudo sossegado. O que você pode fazer aqui? Multiplica cruzado, né? L vai ser igual a 3 menos L raiz de 3 sobre 2. Beleza. A gente pode multiplicar por 2 aqui todo mundo, né, para deixar um pouco melhor. Coloca L em evidência, você tem que L é igual a 6 sobre 2 mais raiz de 3. Vê se é isso aí. Acho que é isso aí, né? Tranquilo, pessoal, descobrimos nosso L. E agora a gente tem que voltar para a nossa questãozinha. Ele está querendo o quê? A razão entre os perímetros, né? Questãozinha interessante para você treinar aí, hein? Olha só, questãozinha interessante. A gente quer saber o que é 2π da circunferência, ou seja, o perímetro da circunferência sobre o perímetro do seu quadrado. Foi isso que eu entendi, né? Isso que ele está querendo, né? Beleza, vamos ver do círculo, né? Está falando de círculo ali. Diferente de círculo e circunferência, pessoal, o círculo ele considera os pontos interiores da sua circunferência, né? Como se fosse uma área. E da borda também, né? A borda seria a sua circunferência. Isso acontece, alguns livros trazem essa diferenciação, eu gosto dela, mas eu percebo que algumas questões não fazem muita diferenciação.
Depende, né? Depende, mas eu acho bom a gente fazer sim a diferenciação. Nesse caso aqui pouco importa, né? Perceba isso. 2π da nossa... 2π não, eu falei 2π algumas vezes, né? 2 vezes o semiperímetro, né? 2 vezes o semiperímetro, esse P é o semiperímetro. O perímetro da sua circunferência vai ser 2π, né? 2π. Ok, isso sim é 2π, né? 2π do perímetro do seu quadrado vai ser 4 vezes o L, ou seja, vai ser 24 sobre 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Portanto, fazendo uma simplificação aqui, né, a gente corta para cá, vai ficar 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3, beleza, vezes π sobre 12. Sobre 12. Acabou, né? Acabou a questão. Beleza, vamos lá marcar o gabarito ali, tranquilo. E você percebe que não tem gabarito. E aí, não tem o gabarito dessa questão. E aí, o que a gente faz? A gente senta e chora, né? Senta e chora. Mas perceba o seguinte, pessoal. A questão, do jeito que eu fiz aqui, ela não saiu o gabarito. Mas saiu, né? Saiu. Por quê? Você pode fazer o seguinte, você pode multiplicar em cima e embaixo por 3 aqui. Multiplica em cima e embaixo por 3. Quando você multiplica em cima e embaixo por 3, você vai ter em cima o 3 vezes ali, né? Eu vou deixar quieto. 3 vezes 2 mais raiz de 3, π. E embaixo aparece o 36. Até aí tudo bem, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai transformar esse raiz de 3 em 2 vezes, esse 3 em 2 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Você transforma esse 3 aqui de cima em raiz de 3 vezes raiz de 3. Uma raiz de 3 você vai colocar lá dentro. Você vai aplicar a distributiva de uma dessas raízes aí. Tranquilo? No final das contas, você tem que essa divisão aí vai dar raiz de 3, que é a raiz que ficou lá fora, beleza? Ficou lá fora a sua raiz. E a que você entrou, você tem que, vai dar 3, ó, raiz de 3 vezes 3, entrei com ela. Mais, e aí 2 vezes, fazendo a distributiva, né? 2 vezes a raiz de 3 que entrou. Beleza? Entrou lá 2 mais 2 vezes, desculpa, né? Raiz de 3. Ok? Π. Isso tudo sobre 36, que está ali quietinho, ali aguardando o gabarito. Beleza? Aí agora sim, vamos lá ver se tem um gabarito aí, né, pessoal? Dá uma olhada que a letra D está correta, né? Π raiz de 3 vezes 3 mais 2 raiz de 3 vezes sobre 36. Está aqui letra D, o gabarito. Então a questãozinha ela é interessante porque envolve essa parte geométrica, que você tem que calcular perímetros ali, beleza? Saber trabalhar com o seu triângulo equilátero, descobrir raio da circunferência inscrita. Ali a gente tem um quadrado que está inscrito também, beleza? Tudo tranquilo. Mas no final, da maneira como a gente fez aqui, talvez se você fizesse de outra maneira não precisaria disso, você encontraria sim se fizesse não encontraria um problema, né? Da maneira que a gente fez, no final a gente ainda encontrou um algebrismozinho para fazer aqui, uma manipulaçãozinha algébrica para achar o seu gabarito, porque não me pergunte por que foi estipulado dessa forma. Você poderia tratar o gabarito da maneira como a gente fez ali em cima, né? Qual o problema? Você poderia botar daquela maneira ali, mas aí a gente teve que multiplicar em cima e embaixo por 3, não me pergunte por quê, ok? Do jeito que a gente fez, não precisaria fazer isso, a gente achou um resultado bem amigável ali, beleza? Galera, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham curtido. Questãozinha interessante, né? Interessantezinha aqui, a gente já diferencia, né? Questãozinha diferencia aqui, beleza? Forte abraço, pessoal, bons estudos para vocês sempre, valeu, tchau, tchau.